A essência da filosofia de Lao Tzu é a difícil arte de deixar de obstruir o próprio caminho, de aprender a agir sem forçar conclusões, de viver em harmonia hábil com os processos da natureza em vez de tentar pressioná-los. Para Lao Tzu, o taoísmo é o equivalente filosófico do jiu-jitsu ou do judô, que significa caminho suave. Sua base é o princípio do Tao, que pode ser traduzido como o caminho da natureza. Mas, na língua chinesa, a palavra Ziran, que traduzimos como natureza, tem um significado especial. Traduzido literalmente, significa por si própria, porque os chineses acreditam que a natureza funciona e se move por si própria sem ter que ser dirigida, estimulada ou controlada por esforço consciente. Seu coração bate por si próprio, e se você der uma chance, sua mente pode funcionar por si própria. Com exceção disso, Lao Tzu não falou muito mais sobre o significado do Tao. O caminho da natureza, o caminho de acontecer por si própria ou, se preferir, o próprio processo da vida, era algo que Lao Tzu era sábio demais para definir, já que tentar dizer algo definitivo sobre o Tao é como tentar comer sua própria boca. Da mesma forma, tudo o que você pode definir ou imaginar, tudo o que você pode entender ou desejar, não é o Tao. Não podemos conhecê-lo, senti-lo ou percebê-lo pela simples razão de que é toda a substância do conhecimento, do sentimento e da sensação, da vida e da existência. Está perto demais para ser visto e é óbvio demais para ser notado ou compreendido. Creio que quase todos os seres humanos fazem algum tipo de distinção entre o eu que decide e age e o eu subconsciente, que governa o coração, as glândulas e os nervos. Assim, palavras como autocontrole e autoconsciência sugerem que o nosso ser é dividido em duas partes: o conhecedor e o conhecido, o pensador e os pensamentos. Na medida em que experimentamos essa divisão, estaremos sempre tentando controlar, compreender e dominar nosso eu subconsciente com nosso eu consciente e voluntário. Mas, na filosofia de Lao Tzu, isso é estar literalmente e completamente desorientado, em uma condição desesperadora e extremamente frustrante de autoestrangulamento, que nos faz tropeçar nos próprios pés e perpetuamente obstruir o nosso caminho. O que, é claro, não é o Tao, o caminho da natureza. É por isso que nosso principal problema na vida somos nós mesmos. É por isso que vivemos atormentados com a ansiedade de autopreservação e autocontrole. É por isso que estamos tão confusos que temos que criar leis que regulem nosso comportamento, empregar policiais para nos manter em ordem e equipar os exércitos com explosivos para nos impedir de explodir a nós mesmos. Na esfera mais íntima da vida pessoal, o problema é a dor de tentar evitar o sofrimento e o medo de tentar não ter medo. É claro que qualquer um que perceba a enormidade e o absurdo dessa situação irá querer se libertar dela, desfazer seus bloqueios, retornar à indiferente sanidade do Tao. Mas, neste caso, é muito mais fácil fazer do que dizer, já que dizer é realmente muito difícil, uma vez que, de acordo com Lao Tzu, retornar ou se dirigir à harmonia do Tao é, no sentido mais profundo e radical, não fazer absolutamente nada. Mas afirmei que era muito mais fácil fazer do que dizer, porque a partir do momento em que você começa a falar ou a pensar nisso, torna-se extremamente difícil de entender
de esclarecer incontáveis interpretações errôneas. Na língua chinesa, essa maneira especial de não fazer nada é chamada Wu Wei, literalmente não fazer ou não se esforçar. Quando Lao Tzu afirmou que Wu Wei, não fazer nada, era o segredo da harmonia com o Tao, foi o que ele realmente quis dizer. Mas o que ele quis dizer com isso deve ser distinguido com grande cuidado de dois outros caminhos que soam completamente diferentes entre si, embora, na verdade, sejam os mesmos. O primeiro caminho chamarei de o caminho da imitação deliberada. Consiste em supor que, de fato, sabemos qual é o modo de vida saudável e natural para incorporar leis e princípios, técnicas e ideais, e depois tentar, por meio de um esforço deliberado de imitação, segui-los. O segundo caminho, aparentemente oposto, eu chamarei de caminho do relaxamento deliberado, ou o caminho do ao inferno com tudo. Trata-se de tentar não se controlar, tentar relaxar sua mente e permitir que você pense o que quiser, aceitando a si mesmo, sem fazer o menor esforço para mudar. Ambos os caminhos estão longe do verdadeiro Wu Wei, de profundo e radical não fazer. O que os torna semelhantes é que, através de suas diferentes maneiras, ambos os caminhos têm um resultado em mente. Ambos consistem igualmente em fazer ou não fazer algo para atingir um objetivo. O objetivo em questão é um tipo de imagem, uma representação mental, uma sensação vaga de um ideal, de um estado de harmonia com o Tao, de harmonia com o caminho da natureza. Mas foi precisamente em relação a este tipo de noções e ideais que Lao Tzu disse: dispense o conhecimento, descarte a sabedoria, e as pessoas se beneficiarão 100 vezes mais com isso. Ele estava se referindo ao suposto conhecimento do que é o modo ideal de vida. Como eu disse no começo, simplesmente não há como saber o que é o Tao. Se não é possível definir o Tao, certamente não podemos definir o que é estar em harmonia com ele. Nós simplesmente não temos ideia de qual deve ser o objetivo. Se, então, agimos ou evitamos agir com um resultado em mente, esse resultado não é o Tao. Por isso, podemos dizer que Wu Wei não é a busca por um resultado. Claro, isso não significa que um taoísta se senta à mesa e não espera jantar ou pega um ônibus sem desejar ir a lugar algum em particular. Eu estou falando sobre resultados nas esferas moral e espiritual, sobre coisas como bondade, paz de espírito, bom senso, felicidade, personalidade, coragem e assim por diante. Então, é possível para mim parar de buscar esses resultados? Sem dúvida, a questão em si implica que ainda tenho um resultado em mente, mesmo que seja o estado de não querer procurar resultados. Parece, portanto, que não posso fazer nada, que sou simplesmente incapaz de pensar ou agir sem um resultado em mente. Mesmo que eu faça ou não faça alguma coisa, não faz diferença. Ainda estou procurando um resultado de maneira compulsiva e impotente. Então, me vejo preso em uma armadilha teleológica. Eu preciso de um propósito. Eu quase poderia dizer que eu sou o propósito. Entretanto, esta é uma descoberta extremamente importante, pois significa que descobri o que meu ego realmente é, um mecanismo de buscar resultado. Tal mecanismo é um dispositivo útil quando o resultado em questão são coisas como alimento ou abrigo para o corpo. Mas quando os resultados que o mecanismo busca não são objetos externos, mas estados de si mesmo, como a felicidade,
o mecanismo emperra. Ele está tentando se elevar, alavancando a si próprio. Está trabalhando intencionalmente, como deveria, mas sem propósito. Está procurando resultados em termos de si próprio. Deseja obter resultados do processo de buscar por resultados. Este é um mecanismo de feedback irremediavelmente falho e descontrolado. No entanto, aí reside a única possibilidade. Ele pode perceber a armadilha do círculo vicioso em que se encontra. Pode se dar conta da completa inutilidade e autocontradição de sua situação, e é capaz de ver que não pode fazer absolutamente nada para sair disso. E essa percepção de não poder fazer nada é precisamente Wu Wei. Misteriosamente, o indivíduo foi bem-sucedido em nada fazer. Nesse momento, surge uma mudança repentina no centro de gravidade de toda a nossa personalidade. Você simplesmente descobre a si mesmo fora da armadilha, fora do mecanismo de busca por um resultado, que agora aparece como uma espécie de objeto com todos os seus propósitos sem propósitos. Você se vê como uma criatura em busca de um propósito, mas percebe que a existência dessa criatura não tem propósito. Em relação a tudo mais, afora sua própria preservação, você é maravilhosamente inútil. Seu objetivo é preservar e perpetuar a si mesmo, mas no contexto amplo do universo, não há razão ou propósito para esse objetivo. Antes, isso o teria deprimido. Agora, você nem se importa, pois, como eu disse, o centro de gravidade mudou e você não se sente mais identificado com esse absurdo mecanismo de propósitos sem propósito. Nas palavras de Lao Tzu, o universo é perpétuo. A razão pela qual ele é perpétuo é que ele não vive para si mesmo. Portanto, perdura. Assim, o sábio coloca-se para trás e descobre-se na frente. Considera sua pessoa de fora de si mesmo e sua pessoa é preservada. Não é porque ele não vive para si mesmo que ele compreende a si próprio? Em outras palavras, quando a mudança ocorre, quando ele se descobre fora de si mesmo, fora da armadilha teleológica, a armadilha perde seu efeito. O mecanismo que busca resultados se endireita e já não busca a si mesmo nem estados de si mesmo. Não há procedimento, método ou técnica que você ou eu possamos usar para viver em harmonia com o tal, porque cada modo, cada método implica um objetivo, e não podemos fazer do tal um objetivo, assim como não podemos apontar uma flecha contra si mesma. Quando chegamos ao estado em que percebemos que não podemos encontrar nenhum caminho, nenhum resultado a ser alcançado, o círculo vicioso é quebrado. Ouroboros, a serpente que morde a própria cauda, tornou-se consciente e sabe finalmente que a cauda é outra extremidade sua. Nós nos encontramos nesses círculos por causa da ignorância, da inconsciência da natureza de nossas mentes, de nossos processos mentais, de nós mesmos. E o antídoto para a ignorância não é ação, mas conhecimento, não do que fazer, mas do que sabemos. Mas aqui, novamente, o conhecimento necessário não parece ser, à primeira vista, algo muito promissor ou animador, já que o único conhecimento nessa esfera do qual se pode falar é o conhecimento negativo, o conhecimento da armadilha, do nosso impotente aprisionamento numa busca inútil.
O conhecimento positivo do tal, de Deus ou da realidade eterna implica uma experiência imediata e momentânea. Nunca pode ser expresso em palavras, e qualquer tentativa de fazê-lo simplesmente se torna outro aspecto da armadilha. Mas não há outro jeito de nos livrarmos dela. Um provérbio diz que o desespero do homem é a oportunidade de Deus. Nós só seremos capazes de nos libertar quando conhecermos a real gravidade de nossa situação e descobrirmos que qualquer luta pelos ideais espirituais é completamente inútil, já que o próprio fato de procurá-los os afasta. Mas por que isso deveria nos surpreender? Já não foi dito repetidas vezes que devemos morrer para viver, que o céu está sempre do outro lado do vale das sombras da morte, e no qual o cadáver indefeso, com as mãos e os pés amarrados e envolto em sua mortalha, é simplesmente uma representação da morte em que vivemos enquanto continuamos a confundi-la com a vida? Para onde vamos daqui? Não vamos. Nós chegamos ao fim. Mas este é o fim da noite.